Olá, pessoal. Então, dia 19 de setembro, anteontem, o Bert Hellinger fez a passagem. E para quem não conhece, o Bert Hellinger foi o criador das constelações familiares. E então hoje eu resolvi, fazer essa live porque eu postei lá, falando um pouco sobre essa questão, sobre a passagem dele e falei uma frase, dele, do Bert Hellinger. O Bert Hellinger tem várias frases. Ele escreveu vários livros a respeito da teoria da constelação familiar. E hoje eu vou falar um pouquinho, então, aqui, da vida dele, mas mais sobre as perspectivas realmente assim da constelação. Ele foi um homem de muita coragem. Ele foi padre, missionário nas tribos Zulu por mais de 20 anos. Então, gente, eu estou fazendo essa live aqui, de um lugar que a conexão não é muito boa. Então, se ela cair, a gente retorna. Mas, de verdade, eu falei, eu não vou deixar passar, porque às vezes a gente pensa e fica aguardando, o momento certo para fazer. Eu acho que nós estamos no calor do momento. Ele, com certeza, já se fundiu na luz maior, porque foi uma alma muito inspirada, um homem muito entregue, um homem que verdadeiramente viveu, aquilo que ele pregava. E tanto que eu admiro muito o Bert Hellinger, ele era um alemão e ele viveu isso, como eu estava dizendo. Ele foi padre a princípio, depois ele largou para se casar e ele fez várias formações dentro da área psicoterapêutica, fez psicanálise, fez a terapia do grito primal, fez análise sistêmica. Então ele se devotou muito para criar uma ferramenta como a constelação, que veio como resultado de toda a prática de vida. Ele trabalhou como missionário nas tribos Zulus durante 20 anos. Então ele observou muito os eventos das famílias, o que acontecia nos sistemas, e foi a partir da sua experiência, porque ele basicamente era autodidata mesmo, e um homem de muita coragem, que foi capaz de ir além das fronteiras do conhecido, tanto que ele se envolveu com muitas filosofias, com muita prática dentro da área terapêutica, até criar um método próprio, que hoje é conhecido como as constelações familiares. E o Bert, eu tive a oportunidade de conhecer o Bert Hellinger em São Paulo, e foi na época que ele estava se divorciando da primeira mulher, e ele se juntou com a Sophie, que estava trabalhando com ele durante todo esse tempo, que eles ficaram juntos. E então, assim, é muito interessante, porque ele resolveu entrar nesse novo relacionamento, de viver esse grande amor que a gente via, a paixão dele por Sophie, já bem, assim, com a idade bem avançada, Eu acho que ele tinha já mais de 85 anos. Então, ele é uma figura, foi uma figura bastante forte, era bastante polêmico também, porque ele tinha uma personalidade muito forte, ele não temia falar aquilo que ele pensava, mas também de uma sensibilidade e de uma capacidade de, às vezes, voltar atrás e abrir determinadas questões que era realmente admirável, assim. Então, ele verdadeiramente viveu, assim, a sua humanidade de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira muito corajosa. Eu tenho muita gratidão porque essa perspectiva da constelação familiar, acho que não só a mim, mas influenciou muitas pessoas, muitos terapeutas, e vem realmente mudando a vida de muitas pessoas. Eu, assim como eu trabalho com o Theta Healing, e a Vaiana Steibel, que é a criadora do Theta Healing, fala que quando nós estamos vivendo uma grande transição, muitos conhecimentos antigos vêm à tona para ajudar a humanidade a atravessar esses períodos
difíceis, esses períodos caóticos, esses períodos onde nós estamos vivendo, né, muitos desafios. E o que eu acredito, né, com relação à perspectiva da constelação, porque a constelação veio para mim num momento muito significativo, né? Eu acho que esse tema da família, né, eu sempre brinco que é a matéria mais importante na nossa graduação, né? É esse processo do nosso sistema familiar. Então, geralmente, é na nossa família que a gente tem os maiores desafios. E o que eu fui entendendo, né, a partir da constelação foi a importância de sair do nosso próprio umbigo e olhar para o sistema a que a gente pertence e começar a realmente ocupar o nosso lugar, só o nosso lugar. E uma coisa que eu percebi é o quão mais leve é realmente fazer isso, né? É perceber que a gente não está sozinho, que a gente nunca esteve, e olhar para essa raiz, né, que é a nossa família de origem, como uma base para que a gente possa voar, para que a gente possa expandir o nosso potencial, ao invés de pensar, né, que isso tudo pode nos limitar, é muito libertador, é muito libertador. Então, a constelação familiar, ela traz uma possibilidade de expansão de consciência muito, muito efetiva e exponencial mesmo, né? Porque é o lugar onde nós vamos começar a ter essa clareza de que, como seres humanos, nós somos bio, psico e sociais. Então, nós temos uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de validação muito forte. E é isso que o Hellinger chamou, né, das ordens do amor, e que ele trouxe essa perspectiva da primeira lei, né, que é a ordem do pertencimento. Então, ele estudou profundamente a análise transacional, de onde ele traz, né, essa questão da individuação, da maturidade, né, com relação ao ser humano. Então, ele fala, por exemplo, dessa ordem do pertencimento, no sentido de que, como seres humanos, a nossa semente é a nossa criança. E a nossa criança, ela está sempre dependente dos pais, né? E aqui a gente tem a criança como um evento histórico, né, no sentido da idade, e nós temos também a criança que a gente pode chamar do evento psicológico, que a gente pode ser uma criança com 90 anos de idade, né? E aí eu coloquei essa frase do Bert, o Bert Hellinger, ele tem várias frases, e essas frases às vezes são bastante contundentes, bastante fortes, às vezes polêmicas, e eu trouxe uma das frases, né, dele, que eu coloquei lá na homenagem para ele, que é a seguinte: se o homem continua a ser o filho em busca de uma mãe, e a mulher continua a ser uma filha em busca de um pai, suas relações, embora possam ser intensas e afetuosas, não são relacionamentos de homens e mulheres adultos, né? E o que o Bert quis dizer com isso, né? E o que essa frase traz de reflexão para nós? Dentro da perspectiva, né, da análise transacional, que embasou, né, assim, muito a constelação familiar, né? O autor dessa filosofia, vamos dizer assim, fala de que nós temos 3 campos ou 3 personalidades que nós atuamos durante toda a nossa vida, durante todos os momentos da nossa vida, que seria o campo do adulto, né? E aí o Hellinger está trazendo essa perspectiva do adulto, né? Que é a perspectiva da emancipação mesmo, dessa necessidade de
ter o tempo todo o olhar do pai ou o olhar da mãe que a criança necessita, né? Então, o campo do adulto, nós temos o campo da criança e nós temos o campo parental, o campo dos pais, o campo do pai, o campo da mãe. Então, quando nós estamos vivendo, né, a nossa infância, nós realmente temos essa dependência, porque a formação do ego, ela é de fora para dentro. Então, eu, como criança, eu vou aprender a reconhecer o meu valor quando eu tenho, né, esse olhar do pai, esse olhar da mãe que me apreciam e que traz para mim, né, esse retorno. Olha, você é inteligente, você é uma criança linda. E claro que não é assim falado, mas de alguma forma a experiência com os nossos pais, ela vai criando ela vai gestando essa semente da criança para ir se tornando um adulto. Então a gente diz que o adulto, ele não tem problemas, o adulto tem desafio. Quando a gente verdadeiramente desenvolveu a nossa personalidade dessa forma madura, dessa forma equilibrada, nós podemos viver a vida de uma maneira muito plena, né? Porque nós podemos olhar os desafios da vida, nós podemos olhar os eventos da vida de uma maneira leve, de uma maneira capacitada, né? Eu posso olhar para os problemas e saber que se tem um problema, tem uma solução. E de que eu sou criadora da minha vida. Isso é a perspectiva do adulto, né? O adulto, ele tem essa clareza de que tudo que acontece de alguma forma foi ele quem criou, ou mesmo que ele não criou, ele permitiu, ou ele acedeu àquilo. Então ele tem também como escolha mudar essa realidade. Então, para quem está chegando aí, gente, eu estou falando um pouco, né, sobre a perspectiva da constelação, fazendo uma homenagem ao Bert Hellinger, né, trazendo aí um pouco da perspectiva que ele trouxe, do grande legado que ele deixou mesmo para o mundo. Então, essa perspectiva de viver a vida, né, como adulto, ele fala desse lugar onde a gente integrou, né? Integrou a nossa criança, né? Os aspectos positivos da criança, que é a capacidade de sonhar, que é a capacidade de se surpreender diante da vida, de viver a vida com admiração, né? Com assombro, né? A criança, uma coisa muito simples às vezes vai trazer um assombro para a criança. Então, essa é a perspectiva que, como adultos, a gente pode trazer de positiva da nossa criança. E a gente traz também, né, a autoridade que deveria ter vindo dos nossos pais. Quando nós integramos essa capacidade de imaginação, de criação, né, da criança, a gente também traz a autoridade dos pais, a gente vai se tornar um adulto inteiros. Então, Vivi está perguntando aí como curar essa criança interior, né? Nós vamos tentar chegar um pouquinho nisso aí, Vivi, que é justamente o que as constelações propõem. Na verdade, todo o processo terapêutico, ele visa essa cura da criança, né? Todo o processo genuíno, né, que vai trabalhar a questão terapêutica, vai trabalhar essa criança ferida, essa criança que ficou congelada, porque muitas vezes a gente pode, como eu estou dizendo, quando a gente fala de criança, né, a gente pode falar dessa criança interior ou de um estado psicológico mesmo, onde a gente ficou cristalizado, né, em um trauma da infância, e isso está trazendo para nós essa, vamos dizer assim, uma limitação no campo, né, relacional, do campo afetivo. Então essa frase, né, que eu coloquei lá no feed, que muitas pessoas me perguntaram qual que era exatamente, né, o sentido dessa frase, de que se o homem continua a ser filho em busca de uma mãe e a mulher continua a ser filha em busca de um pai, né, que os seus relacionamentos, embora sejam intensos e afetuosos, não vão realmente ter a plenitude e a saúde de um amor maduro, de um amor onde a pessoa pode realmente relaxar, viver
de uma maneira saudável, né? Sem necessidade de tanto medo de perda, porque a gente vai projetando essas faltas que a gente vivenciou aí na infância nas relações. A gente vai projetar, por exemplo, se como criança eu vivi uma sensação de desamparo por parte da mãe ou por parte do pai, né? Eu vou continuar projetando, se eu não me coloco nesse lugar de tomar essa responsabilidade, que é o que o Hellinger traz, e às vezes, em alguns momentos, eu vi algumas cenas que pareciam muito duras, de pessoas que tinham vivido relações muito difíceis com seus pais, e durante a constelação, ele colocava categoricamente o lugar de que a pessoa deveria agradecer pela vida que tinha vindo por esse pai, por essa mãe, que isso é o material, né, que realmente a gente recebeu, essa matéria, para poder desenvolver o nosso potencial. Então aqui, né, o Bert Hellinger, ele foi, a partir de toda a vivência e experiência dele, ele criou, né, essa perspectiva da gente sair desse estado de vítima, que é basicamente o estado da criança, né? Porque quando a gente se vê vítima diante da vida, isso fala que nós estamos aqui presos num trauma da infância. Então, nesse lugar de ficar preso nesse trauma da infância, nós vamos limitar o nosso potencial para resolver as questões. Vamos ver aqui se consegue entrar. Eu tô com uma internet que não tá tão boa, né? Mas eu acho que talvez a Bárbara esteja querendo fazer uma participação aqui. Seja bem-vinda. E eu vou continuar falando aqui até que ver se ela consegue entrar. Parece que a internet não tá tão boa. Então, quando a gente se vê vítima, porque é isso, o campo da criança é um campo onde existe um desamparo, né? E a pessoa não consegue olhar para a situação que está acontecendo como realmente uma oportunidade de desenvolver o potencial ou de atravessar aquilo ali como um adulto. E nós vamos também observar que muitas vezes nós podemos ficar pelo resto da nossa vida imitando, né, os nossos pais, né? Os nossos pais, por causa também dessa limitação de ser capaz de criar, né, de criar a nossa vida de uma maneira autêntica, né? Porque o evento do adulto, da individuação, ele fala dessa capacidade de autenticidade, de você ser capaz de expressar aquilo que você deseja na sua vida e de ser capaz de assumir as consequências daquilo que você deseja. E aí, né, Vivi, você está falando aí que você só busca pessoas imaturas, né, na sua vida, porque será? Então, aqui provavelmente o que está acontecendo, é isso que eu estou dizendo, com relação a que você está imitando, né, algum adulto da sua infância. Ou seja, você está sendo mãe nos seus relacionamentos. Então, tem aqui, talvez, por uma necessidade de ser acolhida pela mãe externa, né, ou por esse aspecto da mãe, porque a mãe, né, o Hellinger fala que receber a mãe dentro de nós é algo fundamental no sentido de que isso vai fazer com que nós nos sintamos inteiros, nutridos, né, para enfrentar a vida, para trazer toda a nossa força de vida, né, para resolver as situações da nossa vida. Então, se eu estou numa relação onde eu estou sempre sendo a pessoa que resolve, né, isso não tem equilíbrio, que é o segundo ponto que o Hellinger traz na constelação. Então, a primeira ordem da constelação seria o pertencimento, né, que todo mundo tem direito a pertencer, e que seria esse pertencimento também vem, às vezes, do olhar da mãe, do olhar do pai, né? E o segundo seria o equilíbrio entre o dar e receber, que é muito importante nas relações. Então, é realmente você começar a checar, né? Eu acho que talvez, se você nunca fez uma constelação, talvez
buscar fazer ou assistir, né? Porque tem uma coisa também, gente, que é muito importante que o Hellinger trouxe, e aqui mais uma vez falando, ele sempre trazia algo, ele estava sempre disposto, sabe, a evoluir e às vezes a repensar, a refletir. Tem uma frase que ele fala sobre a participação nas constelações, ou seja, o que a gente chama de representantes, porque como que a constelação funciona? A constelação você vai, geralmente eu trabalho com o que a gente chama de constelação viva, que é um trabalho de grupo. E quando você chega na constelação, você vai ou para participar, que seria, você vai estar ali disponível para representar algum campo, algum papel, ou você vai constelar. Então, quando você constela, né, você vai trazer uma questão sua e os representantes vão entrar como campos, né, dos elementos que estão sendo trazidos no conflito. Então, esse processo aí, né, que tem uma pergunta aqui da Eliane, o que fazer quando se doa muito e recebe pouco, né? Aqui fala claramente de um lugar que a criança ainda está esperando, né, ou a criança fica vítima. Então, de alguma forma, tem um lugar, talvez, da menos-valia de não ter recebido o suficiente, se sentindo nutrida, né, para viver uma relação de igualdade. E, por outro lado, aqui também pode ter isso que eu estou dizendo, de imitar a mãe, né? Então, cria uma relação entre mãe e filho, né? Ou entre pai e filha nas relações. Então, é um lugar onde você ainda tem a sensação que você tem que dar muito para receber. Tem muito a ver com essa questão, com a construção da autoestima. Depois, se vocês quiserem olhar, gente, eu tenho um canal no YouTube e eu fiz uma live falando de amor próprio e que eu falo bastante também dessa construção da autoestima. Isso é uma construção para a vida inteira, né? A gente vai colocando tijolinhos, mas não é algo, um evento estático que vai acontecer do dia para a noite. Tudo é gradativo, tudo é algo que a gente vai construindo. Então, tem uma frase do Bert Hellinger também, que ele fala sobre a participação nas constelações, para que a gente comece a observar a importância, né, de realmente ser capaz de arriscar determinadas coisas na vida da gente, e a gente começa a perceber que você tem uma intuição e começa a fazer algo, e dali o universo começa a mostrar para você o quanto que aquilo é importante e trazer mais informações sobre o que está acontecendo. E o Bert Hellinger fala, né, sobre os representantes. Então, eu vou ler a frase dele. Ele fala: sei que os representantes são muito mais importantes do que eu havia pensado no começo. Eles estão vinculados em um campo mais amplo. A outra força que aqui assume a condução é o movimento da alma. E aqui, gente, é muito interessante porque eu vou colocar para vocês um pouco da minha experiência assim, com as constelações. E quando eu comecei a constelar, fazer constelações, né, que foi em 2007, a princípio eu não constelava, tá? Difícil a conexão? Não sei se está falhando, aqui para mim está indo bem. Como que tá para vocês aí que tá recebendo? Me dá um feedback aí se está passando direitinho, se vocês estão escutando, estão acompanhando ou se está falhando. Aqui para mim está gravando. Então depois eu vou deixar no ar, que de toda forma vocês podem voltar aqui quando tiver uma conexão melhor. A minha aqui parece que está funcionando. Espero que vocês estejam aí escutando. Bom, então, quando eu comecei a constelação, né, a fazer as constelações, eu não aceitava constelar, gratidão aí pelo respaldo aí, pelo retorno. Eu não constelava nenhuma pessoa antes que ela tivesse participado de pelo menos 3 constelações. Por quê? O que eu percebo é que a constelação e cada constelador tem uma forma de trabalhar, mas a constelação, ele basicamente é realmente esse movimento da alma, esse movimento do espírito, né? E ele aflora
né, do nosso inconsciente todas as informações que precisa, né, para que a gente possa compreender aquele evento que está acontecendo na nossa vida, aquele conflito, e que a gente possa, então, a partir dessa observação, porque, em verdade, o termo, né, que depois foi traduzido como constelação familiar, a palavra em alemão, ela, na verdade, significa aquilo que se apresenta, né? O Hellinger, ele usou muito do que ele chama do campo fenomenológico para trabalhar as constelações. Então, a gente traz um tema e a gente escolhe os elementos que vão encenar esse tema para que as informações do campo, né, porque ele usou esse campo morfogenético, né, também pelo Rupert, o Sheldrake trouxe essa teoria dos campos morfogenéticos, que seria os campos de informação, né, que se você planta determinada coisa ali naquele terreno, a facilidade daquela planta florescer ali, mesmo depois de muitos séculos, é muito grande por causa da memória que está ali naquele local. Então, o campo morfogenético, ele vai falar do campo de informações, né? E que nós temos, o Hellinger traz que nós temos a informação sobre o nosso sistema familiar de até 7 gerações no nosso inconsciente. Então, os representantes, eles trazem as informações que são necessárias para que a gente compreenda os eventos que a gente está vivendo, né? E que a gente possa ter clareza dos emaranhamentos, né? O que seria emaranhamentos aí dentro da perspectiva da constelação familiar? Seria o que a gente chama de repetições, né? Isso que eu estava dizendo, que a gente começa a imitar um adulto da infância porque a gente não sentiu a força desse pai, dessa mãe ou desses ancestrais. A criança tem uma necessidade de salvar. É algo bem forte que é característica da criança, é a personalidade do herói. Então, toda criança, ela tem a fantasia de que ele pode salvar o pai, que ele pode salvar a mãe. Inclusive, o Hellinger cita vários casos onde as crianças, muitas vezes, adoecem quando elas começam a perceber que algum pai está adoecendo, ou elas se acidentam porque ela percebe que algum pai está correndo perigo. Isso tudo no inconsciente. Então, essa perspectiva do salvamento, da salvação, esse evento do Salvador, é uma perspectiva da nossa criança, no psicológico da criança, né? É o que eu estou falando aqui. Então, o que começa a acontecer é que muitas vezes nós criamos algum emaranhamento na nossa vida por estar conectado com algum ancestral que vivenciou alguma dor. O que seria isso? Nós podemos ficar criando e recriando dores na nossa vida por conexão com um ancestral que a gente às vezes nunca conheceu, né? Como se fosse para honrá-lo. Então, muitas vezes a pessoa vivencia sentimentos de exclusão, sentimentos de rejeição que foi vividos por um ancestral há muito tempo atrás e que ela nunca teve nem contato. Mas o inconsciente, a memória está ali. E essa é a busca, né, que o Hellinger chama do amor cego, né? É o amor que tenta ser solidário, se solidarizar com aquela pessoa que sofre, com a falsa crença de que isso vai aliviar aquele ancestral. E então ele traz, né, a denominação do amor cego, né? Ele fala que o mesmo amor que cura pode também adoecer. Então, a constelação, né, ele trouxe à luz essa possibilidade da gente vislumbrar o que está acontecendo durante um conflito na nossa vida, quais são as ordens que podem estar intrincadas ali e quais são os emaranhamentos que podem estar acontecendo de mim com relação aos meus pais ou com relação aos meus ancestrais, ou mesmo à minha infância, a padrões de traumas da infância, onde muitas vezes simplesmente de você trazer um representante para sua mãe e esse representante nesse campo
olha para você, olha para a sua criança e diz: eu te vejo, agora eu te vejo. Antes eu não podia, mas agora eu te vejo. E simplesmente de você energeticamente receber essa informação do campo da mãe ou do campo do pai, pode fazer uma transformação profunda na sua vida, e você então pode ir para a sua vida como adulto e fazer a transformação em todas as suas relações, né? Então, a Vivi está perguntando aqui se ter os pais separados e quase não ter contato, apego com o pai, atrapalha os relacionamentos amorosos. Isso tudo depende, né? Dentro da perspectiva terapêutica, a gente não tem uma regra, uma ordem, né? Cada caso é um caso mesmo. Então, é muito importante, talvez colocar numa experiência de perspectiva mesmo, né? Talvez fazer uma constelação aí com seus pais. Porque o Hellinger falava que, pelo menos uma vez na vida, a gente deveria constelar a família de origem. Que se a gente não resolve os emaranhamentos com os nossos pais, é muito difícil a gente se realizar num relacionamento afetivo, porque a gente vai ficar projetando, né, essas necessidades que a gente não recebeu do nosso pai, da nossa mãe, a gente projeta em alguma outra pessoa fora e a gente vai colocar essa pessoa como salvador da nossa vida, né? Ou a gente vai se colocar como salvador da pessoa. E aí a relação, ela não é no presente, né? Ela vai ficar baseada nas vivências de dor, nas vivências de carência que estão mais relacionadas com o passado. Então, ele fala que é muito importante que a gente faça realmente uma constelação com os nossos pais, até que a gente vá libertando todas essas carências e que a gente possa se tornar mais inteiro, né? Que a gente possa encontrar esse lugar do adulto que sabe que somos nós que criamos a nossa realidade e que se nós criamos, né, um problema na nossa vida, nós também sabemos como resolver esse problema. Então, a constelação é realmente assim um grande legado que o Bert Hellinger deixou para nós. Ele se dedicou a vida inteira, né, aos estudos das relações humanas, e ele foi uma pessoa que realmente viveu a vida de uma perspectiva daquilo que ele falava, daquilo que ele pregava, né? Como eu até mencionei aí no princípio, ele vivenciou, ele se separou já com 80 e tantos anos, né? Porque a gente tem toda essa consciência coletiva, né, que fala, não vou mexer, já não tem mais idade, né, e ele continuou sonhando, assim, ele ousou sonhar e realizar os seus sonhos, ele fez várias formações, então ele nunca teve medo, né, de viver o novo, e isso eu acho que é fundamental para construir uma vida de realização. Então, eu quis realmente fazer essa live aqui para homenageá-lo, né, assim, para trazer um pouco desse conhecimento, né? A constelação fala de ordens, então ele fala que a primeira ordem, né, que realmente é muito forte para nós é a ordem do pertencimento. E aí o que seria, né, esse pertencimento? É a nossa necessidade realmente, né, de nos sentirmos incluídos, de nos sentirmos fazendo parte. E, né, tem alguns autores que falam, né, que na verdade isso é muito forte, esse medo que a gente tem, inclusive essa culpa que a gente carrega, né, quando eu estava dizendo que a matéria familiar é a matéria às vezes mais forte para nós, né, é no nosso campo familiar que às vezes a gente tem os maiores desafios, porque enfrentar, né, falar um não, às vezes, para o pai ou para a mãe, ou criar um conflito com os nossos pais, traz, às vezes, um medo de morte em nós. Por quê? Se a gente olha aí para os nossos ancestrais, indo lá atrás, os homens das cavernas, né, eles viviam em bando. E por viver em bando, eles viviam em bando porque os animais se sentiam ameaçados quando estava um grupo de humanos. Então, se eles andavam sozinhos, o perigo de ameaça de ser morto, né,
era muito grande. Então, a proteção do humano naquele momento era andar junto, era andar em bando. Então, a gente, né, vocês podem perceber como que é uma necessidade primitiva mesmo, né? E aí, quando a gente se desloca, quando a gente começa, por exemplo, a pensar um pouco diferente dos nossos pais, a gente começa a se sentir esquisito, né? Quando a gente começa, por exemplo, a ir além dos nossos pais, no sentido até mesmo de realizações, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, que muitas vezes a gente sabota. É impressionante isso, gente, mas vocês vão perceber que muitas vezes vocês estão indo de vento em popa, né, se realizando, seja profissionalmente ou mesmo no relacionamento, e de repente você começa a perceber que a coisa começa a estagnar ou você começa a sabotar, porque pode estar acontecendo um mecanismo inconsciente de medo de exclusão. Porque você começa a estar vivendo uma vida muito diferente do que a sua família vive, e isso pode causar uma sensação de que você não pertence mais à sua família, ou que você está correndo o risco, né, de não fazer parte dessa família. Vocês já ouviram, gente, essa história, né, que é bem assim, muitas vezes uma pessoa começa a se destacar muito na família, e os próprios parentes começam a falar, nossa, fulano está metido. Então, porque existe uma necessidade, né, de pertencimento e de trazer todo mundo para o mesmo lugar, né? Isso aqui é o que a gente chama de consciência de clã. E isso é algo muito forte que acontece na humanidade, e isso atrasa muito a vida das pessoas. E quando a gente fala desse evento da maturidade que o Hellinger traz tanto, né, e ele fala que é isso que a gente trabalha nas constelações, é a importância de que a gente compreenda que o amor saudável, ele vai compreender que quando eu vou além da minha família, né? Por exemplo, se os meus pais não tiveram uma relação afetiva bacana, feliz, né? Se era aquela relação conflituosa, que estava sempre brigando, sempre frustrados, um reclamando do outro, se eu começo a vivenciar uma relação que é muito saudável, que é muito feliz, fica um estranhamento, porque primeiro que eu não tenho sinapses no meu sistema de ter vivido isso. E segundo, todo mundo da minha família vive daquele jeito, e eu estou vivendo diferente, então, opa, sou ovelha negra, começo a me sentir diferente, esquisito, e isso tudo começa a movimentar, né, energia no meu campo, e se eu não tiver consciência, eu posso muitas vezes abrir mão de algo que está me fazendo bem, de algo que realmente está me realizando para pertencer, né? Então, é muito importante que a gente saiba que a melhor forma de honrar a nossa família, né, é justamente ir além deles. Porque nós somos a continuação da nossa família, dos nossos ancestrais. E quando eu me realizo, de alguma forma, eu estou abrindo essa perspectiva para os meus familiares também, né? Então, isso faz com que eu possa me animar cada vez mais, a ir à frente, né? A realmente investir nesse crescimento e olhar para esse amor cego, para esse amor sacrificial, porque é muito importante ficar atento nesse sentido, né? O amor verdadeiro, ele não exige sacrifício. O amor genuíno, o amor da consciência, o amor do espírito, ele vai sempre trazer a perspectiva de expansão, de crescimento, de ir além. Tanto é que todas as pessoas que fizeram a diferença no mundo foram pessoas que foram além da perspectiva comum, ordinária daquele tempo. E Bert foi uma dessas almas que teve essa coragem de ir além, de arriscar, né, de realmente empreender na vida dele aquilo que ele acreditava e realizar os seus sonhos, né? A gente podia ver quando eu encontrei com ele, ele estava já, né, na segunda vez casado com a Sophie, e a felicidade, né? Ele com quase 90 anos, vivendo a alegria, assim, como é o que a gente fala dessa alegria genuína da criança, de vivenciar essa admiração pela vida e essa capacidade de reescrever a própria história. Então,
Para quem nunca participou de uma constelação, eu convido vocês aí a participarem, né? Inclusive, segunda-feira, eu estou fazendo o grupo de constelação. Venham participar, eu acho que já está lotado para constelar, mas para ser representante, experimentar esse lugar de representar, eu tive a experiência em alguns momentos, gente, vivenciar coisas tão fortes, só representando, né, ali alguém na vida de alguém, né? Alguém na vida de uma pessoa que estava constelando, que assim, posso ousar dizer que em alguns momentos foi mais forte até de quando eu estava constelando a minha própria questão. Porque na representação, né, que é quando a gente é chamado para ocupar esse campo, seja o campo da mãe, o campo do pai, o campo do irmão, né, o campo de alguém ali que tá envolvido naquele conflito da pessoa que vai constelar, geralmente você tem alguma identificação ali, né? E você vive perspectivas, por exemplo, eu já representei em constelações, por exemplo, assassinados ou assassinos, e a coisa que foi mais impressionante para mim, eu não esqueço, porque teve uma vez que eu participei de uma constelação que era uma constelação de um centro penitenciário, assim. Foi um negócio muito forte, era porque existe constelação para... Né, você pode trabalhar com a constelação em vários âmbitos. E perceber, por exemplo, ali dentro da consciência do assassino, que o que ele estava fazendo, ele achava que era o correto e ele estava buscando ali a felicidade, foi algo muito forte, assim, muito surpreendedor para mim. E isso expandiu a minha capacidade de ter compaixão, assim, de compreender que muitas vezes as pessoas fazem o que fazem, sabe, de um lugar que realmente a gente não pode julgar, né? É muito, muito louco, assim. Eu acho que a constelação abriu muito essa perspectiva, né, de não julgamento. Trouxe para mim, assim, uma vivência de mais humildade, assim, de mais humanidade. Eu falaria a noite inteira aqui sobre a constelação, porque é algo que realmente eu amo muito, assim, né? E e é exatamente, né, esse ponto, né, que a Viviane está trazendo aqui, né, de que é difícil quando a mãe se vitimiza, né, por ser sozinha e quer que sejamos como ela. Na verdade, é o que a gente fala na constelação quando há inversão de papéis. Porque tem uma frase do próprio Bert Hellinger que ele fala: quando cada um ocupa o seu lugar, o amor tem chance. Quando cada um ocupa o seu lugar, o amor tem chance. E a gente percebe que é muito fácil essa inversão de papéis, né? Por exemplo, hoje, com esse evento de tantas informações, as crianças estão cheias de informações. E muitas vezes os pais tomam isso como se fosse uma sabedoria inata, como se fosse algo real, e deixam as crianças tomarem uma postura muito alta, né? E a mãe fala: nossa, mas minha criança é um gênio, é maravilhoso. Quando, na verdade, essa criança está tentando chamar a atenção e está querendo que essa mãe se coloque como uma autoridade para que ela relaxe e possa brincar. E quando a criança cresce mais do que a mãe, né, é o que a gente chama do fenômeno da arrogância. E aqui, quando a gente fala arrogância, né, não é uma perspectiva de julgamento, é uma perspectiva aprisionadora de vida, onde a pessoa não relaxa, ela fica tentando controlar tudo o tempo inteiro, porque ela não teve essa autoridade ou esse campo do pai e da mãe num lugar contenedor, num lugar onde simplesmente a mãe falava: vai brincar, ou não faça isso porque eu sei o que é bom para você. Né? Então, e quando a gente pega, quando de alguma maneira ainda está ali a criança que não está segura, ela vai tentar aparecer. E o que seria isso? São essas mães que colocam os filhos como estrelinhas e os filhos têm que ser o máximo, né? Ainda não tem ali uma mãe que está realmente segura
e que compreende que precisa proteger a vida do filho. Expõe muitos filhos e cria uma insegurança enorme, uma autoexigência tremenda, e a gente vê por aí, né, como que vão para a vida adulta sem se permitirem serem humanos, sem se permitirem pedir, porque se você pega a palavra arrogância, você pega a palavra rogar. O que é rogar? Rogar é pedir. Rogar é expressar as necessidades para tê-las atendidas. E aí, quando você cria essa couraça, né? Porque é mais ou menos uma máscara, uma capa de superioridade, quando, na verdade, ali tem uma criança que queria o olhar da mãe, né? E que queria, né, a admiração do pai. E se essa criança não teve, ela continua querendo cada vez ser mais e mais e mais e mais e não consegue relaxar e não consegue desfrutar dos seus relacionamentos ou realmente tá, né, disponível para a vida, para saber o que ela quer. Ela está sempre fazendo algo ou vai fazer algo para ter admiração do outro. Então a gente vai ver esses adultos, né, que estão mais preocupados com o que o outro pensa do que com o que realmente ela quer da vida. Então aqui, gente, é nessa perspectiva que eu trouxe essa frase, né? Se o homem continua a ser o filho em busca de uma mãe e a mulher continua a ser uma filha em busca de um pai, suas relações, embora possam ser intensas e afetuosas, não são relacionamentos de homens e mulheres adultos. É muito importante a gente lembrar que a coisa mais importante é a gente poder desfrutar da vida, é a gente poder relaxar, é a gente poder ser quem a gente é a gente poder errar, né? Porque isso é a coisa mais certa como seres humanos que a gente vai fazer. Se for preciso, a gente volta atrás, a gente muda, a gente pede desculpa e a gente vive por inteiro. A gente não coloca a responsabilidade da nossa vida na mão do outro. Então, ali é um compartilhar de amor, né? Porque o adulto, ele vai compartilhar amor. Ele não vai colocar o poder da vida dela na mão de uma outra pessoa que está fora dela. Porque o outro, né, só pode salvar ele mesmo, assim como eu só posso salvar a mim mesma. Então, é nessa perspectiva que nós realmente podemos chamar, né, esse adulto em nós e olhar para a nossa criança, finalizando com os eventos difíceis, né, que aconteceram e falar, olha, isso já acabou, já passou, eu cresci e como adulta agora eu posso te ver, eu te vejo. Então, esse é o grande legado que a constelação traz para nós, para que a gente possa ser esse pai, essa mãe, que de alguma forma a gente gostaria de ter tido e que a gente possa criar um grande sentimento de gratidão, né? Por essa mãe, por esse pai que nos deram a nossa vida, essa massa de modelar que a gente tem nas mãos e que a gente pode fazer uma grande coisa com isso, né? Então, se você nunca participou da constelação, dá uma olhadinha aí no Instagram, tem um post aí, segunda-feira eu estou fazendo a constelação, você pode vir participar para experimentar, né, o que você deseja. Então, Maria Rodrigues pediu aqui a participação, a minha internet não está das melhores, eu estou num ponto aqui que não está muito bom, eu resolvi fazer essa live porque senão passa, né, porque como o Bert Hellinger desencarnou aí dia 19, anteontem, eu quis fazer essa homenagem a ele aqui. Então, se você tiver uma pergunta, você pode fazer. Então, eu vou dar mais 5 minutinhos aqui, se tiverem perguntas. Se não, eu vou finalizando. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa ainda referente ao tema que eu trouxe hoje, vocês fiquem à vontade aí. E na segunda-feira tem constelação. Vocês dão uma olhadinha no feed que está anunciado, tem um cartazinho lá. Vocês podem entrar em contato, né, com a Sara ou com a Polly, que são as pessoas que organizam as minhas constelações. Tá bom? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima. É isso, Fátima. Faço compartilhando aqui com amor mesmo. Não, eu acho que eu respondi as perguntas que apareceram.
Então, então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, né? E vou deixar essa live aí um tempinho e a gente vai se falando. Um grande beijo, gratidão aí pela escuta, por acompanhar e dá uma olhadinha também no meu canal do YouTube. Eu faço alguns podcasts também no iTunes, no SoundCloud, na verdade, né? Aí só você colocar lá Cristina Camargo Podcast no SoundCloud e também no YouTube eu tenho vários videozinhos aí. Gratidão pela escuta e até segunda-feira para quem quiser ir conhecer a constelação. Tá no feed lá o cartazinho. Um grande beijo. Obrigada, gente. Gratidão. Janete, várias pessoas aí que eu conheço. Grande beijo para todos aí. Uma boa noite, viu? Fiquem com Deus.